Boa noite para todos os ouvintes. Amigos da FIAC que estão nos acompanhando. Nós vamos hoje, dando continuidade a esse programa bendito, trabalharmos a segunda parte do estudo da semana anterior, Eclosão da Mediunidade. Na última semana, nós discutimos acerca da mediunidade natural e da mediunidade que se expressa provacionalmente. Então vamos apenas repassar alguns tópicos para a gente dar continuidade no estudo da noite. Então, nós estamos, antes disso, trabalhando com a apostila de iniciação ao estudo da mediunidade, na primeira parte, no roteiro 1, Eclosão da Mediunidade. Então, vamos lá. A eclosão da mediunidade, resumindo, pode ocorrer sobre duas formas. Espontaneamente. No caso, não gerando maiores desconfortos, quer físicos, quer emocionais, ao médium iniciante. É a mediunidade que apresenta-se num contexto natural, ou seja, a sensibilidade que, vamos dizer assim, descortina painéis que passam a visitar o indivíduo vindo do mundo espiritual. E se faz de uma forma tão tranquila que não traz nenhuma dificuldades. Aqui está falando de desconfortos. E o desconforto pode ser, obviamente, físico, pode ser emocional e pode ser espiritual também. Não é mesmo? No segundo caso, a mediunidade provacional. Quando ela eclode, o médium apresenta descompassos, ao contrário, emocionais, que atingem a sua organização física. Podem ocorrer perturbações espirituais ou não. Então, não necessariamente vai acontecer dificuldades no âmbito espiritual, mas as dificuldades, os desequilíbrios físicos são naturais, não é? No caso, essa última é a forma mais comum do surgimento da mediunidade no estado evolutivo em que ainda nos encontramos. O presente estudo se deterá mais nesse aspecto. Surgimento da faculdade mediúnica, continuando, não depende de lugar, de idade, de condição social ou sexo. Pode surgir na infância, na adolescência ou juventude, na idade madura ou na velhice. Pode revelar-se no centro espírita, não é isso? Em casa, em templos de quaisquer denominações religiosas, e inclusive no materialista. Agora, os sinais ou sintomas que anunciam a mediunidade também variam ao infinito. E agora nós vamos começar a trabalhar com eles. Não é isso? Mas os que são mais constantes: reações emocionais insólidas, sensações de enfermidades que são só aparentes, calafrios e mal-estar, irritações estranhas. Se o surgimento é espontâneo, pode aparecer sem qualquer sintoma, de forma exuberante. E como nós falamos no último estudo, pode abrir, por exemplo, a clarividência, o indivíduo começa a enxergar o mundo espiritual, ele pode abrir ele pode passar a ouvir, pode passar a sentir, dentro conforme nós estamos discutindo de uma forma muito tranquila. Quando do aparecimento da mediunidade, no caso provacional, surgem distúrbios vários, sejam na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças. É muito comum, não é? Ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas, por debilidade da sua constituição fisiopsicológica. Não é a mediunidade, isso é importante, que gera o distúrbio no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade de que esta se reveste. Portanto, não é a mediunidade que vai trazer no caso, as distonias, as disfunções. É sim a ação maléfica
das vibrações dos espíritos enfermos que o médium passa a, no caso, se interagir com elas. Ficou claro, gente? Porque a mediunidade por si só é uma faculdade, é um sensório. E como a visão, como a audição, a visão ou a audição não vai trazer malefícios para a gente, e sim o que, no caso, elas podem se transformar como um veículo de manifestação das imagens, das vibrações que chegam para nós no campo orgânico, não é mesmo? Da mesma forma a mediunidade. Não é? Por outro lado, quando a ação espiritual é salutar, uma aura de paz e de bem-estar envolve o medianeiro, auxiliando na preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a existência física. Olha que interessante para a gente refletir. Aqui está sendo trabalhado quando o envolvimento vibratório espiritual se dá com a espiritualidade superior. Esse intercâmbio vai trazer, então, saúde, sustentação e equilíbrio. Não é isso? E eu gostaria de voltar a dizer, amigos que compusemos esse grupo de estudos, vamos participar, não é? Vamos envolver com as nossas perguntas a todo o projeto aqui, não é mesmo? Podemos continuar? Eu pergunto a vocês. Vamos lá. Ao analisar as condições de surgimento da mediunidade no ser humano, podemos afirmar que ela aparece e se desenvolve de forma cíclica. Olha que interessante. Forma cíclica. Ou seja, processa-se por etapas sucessíveis, em forma de espiral. As crianças a possuem, por assim dizer, à flor da pele, mas resguardada pela influência benéfica e controladora dos espíritos protetores. Vocês estão me acompanhando? Eu pergunto, o som está chegando bem para vocês? Vamos continuar aqui. Continuando. Então, nessa fase infantil, as manifestações mediúnicas são mais de caráter anímico. A criança projeta a sua alma nas coisas e nos seres que a rodeiam. Não é isso? Recebe as intuições orientadoras dos seus protetores. Às vezes, vê e denuncia a presença de espíritos, e não raro transmite avisos e recados dos espíritos aos familiares, de maneira positiva e direta, ou de maneira simbólica e indireta. Então aqui é importante a gente que acompanha o surgimento dessa sensibilidade natural das crianças, a gente possa ter tranquilidade em lidar, porque a criança em si está vivendo um processo em que essa sensibilidade fica à flor da pele. O que significa isso? No processo da reencarnação, os primeiros instantes, os primeiros anos, ou seja, esse ciclo introdutório, ele caracteriza-se pela adaptação do espírito ao corpo físico. Ou seja, à medida em que os anos vão se passando, nós vamos como que fixando mais os caracteres da Terra, a nossa interação com a objetividade da vida. Então, a criança, como está sendo colocado aqui no texto, de uma forma muito importante e eficiente, a criança projeta sua alma nas coisas. Então, ela vamos dizer assim, pelos laços que prendem o espírito ao corpo físico ainda não estarem tão rígidos quando na fase mais à frente, na fase adulta, ela tem uma capacidade, portanto, de se desdobrar, ou seja, de se emancipar, de entrar em relação com o mundo espiritual dentro da própria vigília, dentro do próprio mecanismo em que ela está inserida no contexto do dia a dia. Então, aí nós vamos encontrar, por exemplo, situações
em que você se depara com a criança, por exemplo, dialogando com a boneca, o menino conversando com um amiguinho, e muitas vezes a gente costuma dizer, isso é coisa de criança. E na realidade é coisa de criança mesmo. Ou melhor, é coisa do ciclo que o espírito que está retornando para a lide terrena está vivendo. Aí o texto também vem dizer que, em alguns casos, por essa sensibilidade, que caracteriza-se pela força medianímica, que nós estudamos há umas semanas atrás, ou seja, a força da alma, o potencial da alma em ver, em ouvir, isso é do espírito. Não é? Isso é aquisição, e que em alguns ciclos se tornam muito exuberantes. Mas também pode, por consequência, funcionar como um mecanismo de mediunidade mesmo. Ou seja, a criança passa a ser até inclusive intermediária em alguns casos. E geralmente são situações em que ela vai percebendo o mundo espiritual que rodeia e às vezes, em alguns casos, denuncia a presença de espíritos. A gente viveu, eu tenho essa oportunidade de até dizer, abrir para vocês que aqui em casa, por exemplo, os meus filhos viveram isso de uma forma muito tranquila, muito tranquila. Inclusive o meu filho mais novo, ele chegava naquela condição até muitas vezes de identificar até alguns espíritos. Ou seja, muitas vezes ele se deparava com alguns desenhos, com alguma animação, por exemplo, através de livros, de revistas, e ele muitas vezes chegava até a dizer: papai, eu vi essa imagem aqui no quarto, nós somos visitados por esse companheiro. Isso aconteceu muitas vezes aqui em casa e foi motivo assim até de muita alegria para nós. Agora, trabalhando dentro de muita naturalidade, para que você não possa criar situações em que a criança vai ser constrangida a viver ou a ser induzida a viver um processo que não está efetivamente no momento em que ela está vivendo no plano da Terra, né? Porque senão você começa a alimentar alguns planos místicos, enfim, que a gente tem que tomar cuidado, porque é uma fase, inclusive, para a maioria das crianças, passageira, né? É uma fase em que, com os ciclos que vão se aproximando, essa sensibilidade vai se fechando, como, por exemplo, aconteceu com Chico Xavier. Quando criança, mãe desencarnada, ele registrava e todos conhecemos histórias, né, que são muito ricas, mas chegou um determinado momento da vida dele que a mediunidade foi interrompida, ou seja, os benfeitores entenderam que não cabia mais ele viver determinadas experiências até para que ele pudesse, vamos dizer assim, se adaptar aos desafios da vida. Aí, muito tempo depois, outros ciclos o visitaram e ele voltou a ter as percepções mais ampliadas. Até agora, está ficando claro? Vocês gostariam de participar? Enderecem as suas perguntas. Para nós vai ser muito importante, né? Na construção. Você ouvinte, que Deus possa te inspirar aqui a nos ajudar. Se sinta à vontade. Eu gostaria de endereçar um abraço para todos que se encontram no chat nesse momento. Continuando. Independente da persistência do fenômeno mediúnico, a criança deve ser encaminhada à evangelização espírita para ser auxiliada mais efetivamente, conforme nós acabamos de dizer, não é? Não é para ser incentivada a trabalhar com a mediunidade, e sim levada para a casa espírita, para que ela possa, com os recursos terapêuticos da casa e com as lições sacrossantas do Evangelho, ela ser, vamos dizer assim, trabalhada no sentido de ser envolvida para que a espiritualidade contribua para até a interrupção desses processos. Ok?
não que a evangelização infantil vai fazer mágica, não é isso. Mas a ambiência da casa espírita, ela tem um papel muito importante pela própria ambiência magnética, se eu posso assim dizer. Um ambiente mais ionizado, a presença dos terapeutas espirituais que sabem efetivamente aquele ponto certo para nos auxiliar em todas as fases da nossa caminhada. E com isso eu não quero dizer também que a criança que não esteja envolvida com o espiritismo vai deixar de ser assistida. E aí vai entrar na lição exatamente os propósitos do mais alto no que remonta à educação daquele ser que está vivendo a fase infantil. Até agora, Arnaldo, demais companheiros, vocês gostariam de trazer alguma ponderação? André, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria, inclusive, de endereçar um grande abraço para o André, que carinhosamente nos socorreu aí na última terça-feira, que nós tivemos que cumprir o mandato aqui numa outra casa espírita, e o André fez o estudo para nós, dando continuidade ao programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Um grande abraço, André. Que Jesus te abençoe. Então, André, inclusive, eu peço que você nos ajude aí no trabalho também. Podemos continuar? O som está chegando bem para você, ouvinte? Para você que está na sala, para você que se encontra no site da FEAC, eu peço que vocês se manifestem, não mediunicamente, mas de uma forma a contribuir no trabalho do grupo. Porque, por enquanto, eu só estou vendo manifestações dos espíritos. E aí não vale. Os encarnados têm que entrar em cena também. Com o crescimento, voltando, a criança vai se desligando cada vez do mundo espiritual, passando a se envolver com as ocorrências do plano físico. E, em consequência, as manifestações mediúnicas vão se escasseando. Fecha-se o primeiro ciclo mediúnico, entre aspas, não é? Considera-se então que a criança não tem mediunidade. A fase anterior é levada à conta da imaginação e da fabulação infantis. É exatamente a expressão que a gente ouve na sociedade e define-se uma total ignorância com relação ao assunto. Arnaldo, você está presente conosco, nos acompanhando? Eu tenho visto pouca manifestação na sala, eu gostaria que vocês me dessem um retorno, se o som está chegando bem, se nós podemos continuar, ou se é necessário algum tipo de adequação. Podemos continuar? Vamos lá, continuo sem retorno, mas eu vou dar continuidade aqui. Podemos, Cláudia? Querida companheira, o som está chegando para vocês? Ok. Podemos continuar? Eu volto a frisar. Ok. Então vamos lá. Com o crescimento da criança, portanto, vai se desligando cada vez mais do mundo espiritual. Não é isso? Ok. Então vamos lá. Com o crescimento, a criança, portanto, vai se intercambiando cada vez mais com as faixas da Terra. Esse ponto aí que eu gostaria de questionar se está efetivamente inteligível para vocês. Ok? Então vamos lá. Continuando. Geralmente na adolescência, olha para vocês verem que interessante agora, geralmente na adolescência, a partir dos 12 ou dos 13 anos, que se inicia o segundo ciclo. No primeiro ciclo, só se deve intervir no processo mediúnico com preces e passes. Para abrandar as excitações, olha que interessante aqui, naturais da criança, quase sempre
começadas. Quase sempre começadas. Podemos repetir? Tivemos uma pequena queda na internet. No primeiro ciclo, só se deve intervir no processo mediúnico com preces e passes, para abrandar as excitações naturais da criança, quase sempre carregadas de reminiscências estranhas do passado carnal ou espiritual. Na adolescência, o seu corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas. É tempo de encaminhá-la, olha que interessante, com informações mais precisas sobre o problema mediúnico. O passe, a prece, as reuniões de estudo doutrinário são os meios de auxiliar o processo sem forçá-lo, dando-lhe orientação necessária. Ok? Então, observem, na adolescência, a partir dos 12, 13 anos, que se inicia o segundo ciclo. Ficou claro isso, gente? Isso é importante. Por quê? No primeiro ciclo, só se deve intervir no processo mediúnico com preces e passes, para abrandar as excitações da criança. Já na adolescência, a história é outra. Na adolescência, a gente pode trabalhar de sorte a incentivar o estudo, a frequência, a mocidade espírita, não é mesmo? Os passes, já uma conversa mais aberta em torno da mediunidade, e de repente, em alguns casos, dependendo da maturidade do indivíduo, no caso do jovem, pode-se até depreender, através de uma análise criteriosa, que ele possa participar de atividades de educação, de desenvolvimento da mediunidade. Ok? Eu gostaria de estar explicando para vocês, que eu estou vendo algumas indagações com relação ao tema. Nós estamos hoje dando sequência ao estudo da semana passada, Eclosão da Mediunidade. E aí alguns companheiros estão confusos com relação ao tema, porque chegaram depois, ou que viram algum tipo de divulgação que esteja equivocado. Então, se houve alguma falha na comunicação, a gente pede desculpa, mas nós estamos trabalhando, dando sequência ao tema da semana passada. Quem chegou depois, agora, pode perfeitamente depois acompanhar o áudio através da Rede Amigo Espírita, que se encontra disponível para todos. Bom, gente, nós estamos fazendo o programa Espiritismo, Evangelho e Educação. E hoje, com o tema, segunda parte da Eclosão da Mediunidade. Estamos trabalhando com o programa 1 do módulo 3, Iniciação à Mediunidade da Federação Espírita Brasileira, roteiro 1º. E nós estávamos falando há pouco sobre a condição da criança que vai se desligando cada vez mais do mundo espiritual, chegando na adolescência, e o atendimento ao adolescente exige um acompanhamento, um esclarecimento e uma habilidade por parte dos educadores na casa espírita para auxiliar o jovem a descobrir, a entender, a analisar a mediunidade, as forças anímicas como um dom, um potencial divino que, quando trabalhado, pode se tornar uma grande ferramenta para que possamos trabalhar na nossa autoiluminação. Então, eu gostaria de dar continuidade nesse momento. Antes de voltar para o texto, novamente peço desculpas pelas falhas técnicas, porque tivemos aqui muitas intercorrências negativas que afetaram até os equipamentos. Mas Jesus sempre vence. Então, isso nos desconcentrou um pouco. Eu peço desculpa porque perdemos qualidade na apresentação. Mas voltando, Cláudia, amiga que trabalha aí na produção da Rádio Brasil, ela traz para nós uma pergunta de um ouvinte. De uma ouvinte que pergunta assim, o nome dela é Luciana, de Maceió. Um grande abraço, viu, Luciana? Que Jesus abençoe você. Como a criança pode desenvolver a mediunidade em um ambiente em que todos de casa não acreditam
e acham que é obra do demônio. Então, queridos amigos, a pergunta da Luciana é muito apropriada, porque estávamos falando sobre levar a criança para a casa espírita para que ela possa ser atendida quando se percebe que há uma abertura mediúnica, vamos dizer assim, mais ostensiva. Querida amiga Luciana, nós não estamos, com todo respeito à sua pergunta, nós não afirmamos que a criança deva desenvolver a mediunidade, de forma alguma. A criança precisa viver as experiências da fase infantil. E até a gente discute esse assunto, não só na casa espírita, mas na própria sociedade, nas conversas em lar, e temos tantos profissionais gabaritados que estudam a matéria, que nós precisamos de respeitar a todos os ciclos da vida, tanto da criança quanto do jovem e etc., caminhando pela vida fora. A gente tem que respeitar para viver bem os ciclos que têm uma função pedagógica no processo da evolução espiritual. Então, criança é criança. Criança, você não pode imputar a ela uma responsabilidade que ela não dê conta. E a mediunidade, ela precisa, para ser trabalhada, ser, primeiro, vamos dizer assim, esclarecida, orientada, no que remonta aos seus objetivos. Então, todos nós necessitamos disso. Então, a criança deve ser tratada de uma maneira a que as forças medianímicas possam ser conduzidas de forma se é compromisso do espírito lidar com elas, que o futuro, o tempo, possa dizer na hora oportuna, ok? Então, quando a criança tem estas percepções num ambiente em que há incredulidade com relação à imortalidade e à comunicação dos espíritos, nós temos que ser mais prudentes ainda. E se a criança vai passar por dificuldades, ou se a família é que vai efetivamente ter que lidar com esse assunto e muitas vezes viverem complexidades das indagações ou das circunstâncias que possam aparecer, aí, minha amiga, a gente pode entender que a providência divina favoreceu, permitiu que isso aconteça para que haja, de alguma forma, um aprendizado do grupo. Não é? Então, a Sheila de Porto Alegre está dizendo, só que sentido do espírito, podemos comparar a mediunidade como um sentido equivalente aos sentidos da matéria, só que é sentido do espírito? A pergunta da Sheila, né? Agora eu entendi, Sheila. Desculpe a nossa limitação. Mas vamos entender a mediunidade como uma faculdade, como um sensório. Do mesmo jeito que a gente tem o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão, nós temos a mediunidade, que simbolicamente vai nos garantir condições de, como faculdade, sermos intermediários entre dimensões espirituais. E através desse mecanismo de sermos intermediários, nós temos potenciais da alma que são atribuídos a nós espíritos pelas nossas conquistas, pelo nosso trabalho ao longo das nossas reencarnações. Então, Jesus oportuniza que essa faculdade que é humana, que é espiritual, porque tem matrizes no nosso corpo espiritual, seja vamos dizer assim, uma das ferramentas mais extraordinárias para, inclusive, comprovar o intercâmbio com o mundo espiritual, portanto, a realidade objetiva, dinâmica da vida pós a morte. Aí é que está um dos pontos fundamentais para a gente entender, ok? Então, quando nos depararmos na família, na sociedade, crianças com a faculdade mediúnica ou com uma ostensividade mais assim, que esteja além do padrão que a gente normalmente está acostumado a lidar, que a gente possa sempre orientar os lares a buscar a oração,
a compreender, ter paciência com a criança, inclusive dizendo que isso tudo vai passar, porque é um processo natural. Porque como a gente está trabalhando, na adolescência, aí sim, o espírito já começa a apresentar uma certa condição de entender os objetivos da mediunidade. Não é isso? João, para cada um, a Eva de Maringá está dizendo, para cada um tem o seu momento. Tenha paciência e continue nos estudos. Não é isso? Porque o João Carlos está falando, eu já estou com 54. Só que eu não sei se ele está dizendo, porque eu não vi as perguntas anteriores, se ele está com essa faculdade mediúnica ou anímica mais ostensiva, né? Mais aberta nesse momento da vida. Porque nós vamos trabalhar mais à frente. Porque a mediunidade pode despontar também nas idades mais adiantadas. Ok? Para cada um, como disse a Eva, existe um propósito dos céus. Bom, se vocês me permitem, eu gostaria de voltar no trecho que fala da adolescência. Não é isso? Diz assim, na apostila, geralmente na adolescência, a partir dos 12 ou 13 anos, que se inicia o segundo ciclo. No primeiro ciclo, criança, só se deve intervir no processo mediúnico com preces e passas, para abrandar as excitações naturais da criança, quase sempre carregadas de reminiscências estranhas do passado. Muito interessante, a criança reviver aspectos de vidas pregressas. Agora, vamos lidar com isso com naturalidade, com observação e sem querer colocar um fardo complexo na criança. A gente vê experiências assim que são colocadas para fora pela criança que expressam com muita clareza experiências de vidas pregressas, identificação com países, com algumas culturas, né? E inclusive costuma acontecer uns fatos muito curiosos, até nas brincadeiras das crianças ou nas práticas escolares, nas festividades escolares. Eu vou contar um fato. Um coração muito ligado ao meu e eu ao dela, minha esposa. Na idade, quando criancinha, tinha muitos sonhos com o Egito. Muitos sonhos. E despertando, quanto criança, sempre teve muita facilidade para desenhar. Então, os quadros, os painéis, aqueles primeiros rabiscos lá do caderno, sempre tiveram envolvimento com o Egito. E foi muito interessante que ela narra que em várias festividades nas escolas, quando tinha, por exemplo, aqueles desfiles de países, roupas ou teatros, sempre ela era convidada a fazer algum papel ou usar trajes que envolviam o Egito Antigo. Inclusive eu tenho fotos dela, quando crianças, com roupa de egípcia. E é muito interessante, porque a gente vê claramente que não foi por acaso que aconteceu uma série de acontecimentos, que tinha a ver com as tendências, com o envolvimento dela com esse país tão importante, né? Com esse povo tão importante, que vieram aí nos reportando aos egípcios antigos, né? Há 5, 10 mil anos atrás, e trouxeram uma fundamentação muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Não é isso? Continuando. A Eva está dizendo, André Luiz, você encontrará muitas respostas dessas perguntas que estão acontecendo aí no chat. Não é isso? E nós convidamos os ouvintes, inclusive, a encaminhar as suas perguntas, as suas dúvidas, para a gente tentar trabalhar aqui em grupo. Continuando aqui o texto. Agora, podem também, como são manifestações do passado nessa idade da adolescência, pode trazer experiências funestas, danosas, difíceis, conflituosas. Eu contei um caso, trouxe um exemplo de uma forma sutil, light, tranquila, mas existem alguns conflitos, alguns problemas existenciais,
algumas doenças manifestas, que são doenças psíquicas, que o adolescente pode estar trazendo de suas experiências pregressas, que precisa, portanto, de passe, de carinho, de esclarecimento, e no caso, o adolescente, o ideal é que ele pudesse estar frequentando a juventude espírita, não é isso? Na adolescência, o seu corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas. É tempo de encaminhá-la com informações mais precisas sobre o problema mediúnico. Então, repetindo o que eu disse, mas para seguir o texto, o passe, a prece, as reuniões de estudo doutrinário são os meios de auxiliar o processo sem forçá-lo. Vamos colocar sem forçá-lo em negrito, em itálico, sublinhado, fonte 72. Sem forçar. Mediunidade não se força. Forçar educação ou desenvolvimento mediúnico é um atestado de uma total inobservância da lei de prudência que a doutrina espírita nos apresenta. Cuidado, porque o jovem ainda está em formação. Ele precisa de fundamentação, acima de tudo, evangélica. Porque o médium, e a gente encontra por aí, muitos empolgados, induzidos por pessoas inescrupulosas, ou, vamos dizer assim, deslumbradas com a mediunidade, e abrindo portas ou iniciando práticas sem, vamos dizer assim, aquele decoro evangélico. Então vamos tomar cuidado, porque você pode abrir o psiquismo e isso pode ter repercussão muito complicada no futuro. Então nada melhor do que um grupo sério, pessoas bondosas, almas caridosas, uma casa espírita que possa oferecer a segurança, a tranquilidade, um ambiente espiritual confiável, para que as coisas aconteçam de uma forma natural. Todos nós somos médios, explica Allan Kardec. Todos nós somos médios. Agora, uns possuem a mediunidade de uma forma mais clara, mais latente, mais ostensiva, uma palavra que a gente usa muito no movimento, porque tem compromisso com a mediunidade. Agora, não significa que todos temos compromisso com a mediunidade, num seu sentido assim, de ter que ir para uma atividade mediúnica ou trabalhar com os espíritos de uma forma, através da psicografia, da psicofonia, de tantas outras ferramentas. O indivíduo pode trabalhar a mediunidade dele em atividades que não sejam eminentemente mediúnicas. Porque nós estamos o tempo todo intercambiando com os espíritos, não é verdade? Então, por exemplo, agora, vamos ser práticos. De alguma forma eu estou exercendo um dom mediúnico. Como? Nós preparamos o estudo, estamos sintonizados com esse projeto desde cedo, e no momento em que vamos falar, vamos atender às indagações, às ponderações, nós estaremos fazendo, dentro de uma ambiência de prece, de respeito, sob a orientação espiritual daqueles que tutelam, não só a cada um de você que se encontra no lar recebendo essas informações, mas também os benfeitores espirituais que tutelam esse projeto. Então, a gradação, a organização no mundo espiritual é uma coisa sublime, extraordinária. Então eu aqui sou um mero instrumento. Eu sou como se fosse um microfone ambulante ou uma câmera ambulante, já que vocês estão vendo e ouvindo, para reportar um assunto. Agora, a forma com que eu faço, ela tem a ver com a minha característica como pessoa, mas também como espírito. Eu posso colocar mais intelectualidade, eu posso colocar mais sentimento. Eu posso usar uma didática, se eu posso assim dizer, de debate, como eu posso usar uma didática de exposição. Eu posso trabalhar numa dinâmica mais intensa, como posso trabalhar num campo mais sutil. Em determinados momentos há variações. Alguns companheiros que nos acompanham nas frequências de atividades expositivas
quando clarividentes costumam dizer de uma forma muito repetida para nós, vários médiuns, pessoas que nem se conhecem, que muitas vezes durante uma exposição eles veem trabalhando com a gente vários espíritos. Então tem determinado momento que a gente está mais adocicado, tem momentos que a gente está mais, vamos dizer assim, mais contundente, mais sério. Tem pessoas que acompanham a gente na sexta-feira no estudo do Livro dos Espíritos, costumam brincar que o caso Alberto da sexta-feira é outro. Que o caso Alberto da terça, da quinta, é um caso Alberto mais sério. E aí eu costumo dizer, não, os espíritos é que são diferentes, porque o caso Alberto é o mesmo. É lógico que nós vamos nos adequar ao público, ao objetivo, ao horário. Então, por exemplo, se eu faço um estudo com vocês na parte da manhã, a minha tendência está numa dinâmica assim, de muito mais, vamos dizer assim, de projeções, de atuações. Ou vem comigo, vamos caminhar, vamos fazer um... Agora à noite eu não posso fazer assim. Eu tenho que trabalhar com vocês assim. Você já fez sua prece hoje? Bom, que bom que nós oramos. Agora vamos estudar um pouquinho? Aí a gente estuda um pouquinho. Aí daqui a pouco eu vou chamá-los para ouvir uma música. Aí daqui a pouco nós vamos convidá-los para interiorização. Mas nós estamos trabalhando um conteúdo de elucidação. Com isso, gente, vocês não tenham dúvida. O que eu quero dizer? Que eu não tenho essa capacidade de identificar quais são as necessidades. Nós temos aqui no chat dezenas e dezenas de corações. Você é uma família. O nosso chat está se tornando uma família espiritual. Não é verdade? As mesmas carinhas. Aqui em Minas a gente fala assim, viu? Com todo respeito. São os mesmos corações que estão conosco. Aí a gente vai se acostumando com os nomes. Aí nós temos o Arnaldo que vai abraçando a vocês. Mas na hora do estudo, quem coordena são os espíritos. Eu não posso adivinhar o que, por exemplo, você, ouvinte da Rádio Brasil Espírita, que está nos ouvindo em sua casa, eu não posso adivinhar o que você está precisando. Mas eu quero dizer para você, sem misticismo, que o seu amigo espiritual está mandando um e-mail agora. Olha como é que eu vou brincar. Hoje eu estou mais alegre. Ele vai mandar um e-mail para a redação do programa Estudando Espiritismo. E essa redação vai passar para o diretor vai enviar para os técnicos para essa pergunta chegar. Ou para essa necessidade ser trabalhada. Com isso, querido amigo, eu, o Arnaldo, Zé Aparecido, a Claudinha, pra vocês verem como é que a gente está assim, extremamente amigo, não é, Cláudia? Querida amiga, o Márcio, o diretor da rádio, nós estamos formando uma equipe de trabalhadores, mas a gente está longe de ter o alcance da importância dessa mensagem que está chegando para você. E se a gente está longe de entender isso, como que a gente vai fazer? Aí eu vou brincar com esse seu jeito todo mineiro de ser, fazendo uma alusão à música, à poesia. Tá, o jeito todo mineiro de ser. É lógico que a Cláudia vai fazer com um jeito todo carioca de ser. O Márcio com um jeito todo alagoano de ser, se ele for de Alagoas, né? Um grande beijo para o Márcio, viu, Márcio? Enfim, agora, a vibração, os espíritos que coordenam. Então nós seremos médiuns da vida. Da mesma forma que o seu marido está passando um perhaps aí. Desculpa, perhaps é uma designação, uma palavra muito utilizada na década de 30 pelo meu avô. Então ele sempre falava, quando você estiver passando por um perhaps, uma dificuldade, se estiver passando por um problema, olha, não tenha dúvida, cuida dele, porque você vai ser intermediário divino de Deus, que envia os mensageiros para cuidar do maridão. Aí você vai pôr o seu jeito especial de fazer a sopa para ele, porque ele está derrubado, coitado. Ou você será instrumento para levar as flores para ela, que está precisando de estímulo. Você tem sido romântico com a sua esposa? Você tem sido carinhoso com seu marido?
Que isso, Casalberto? Depois de 50 é difícil. Eu falei assim, pois é. Que pena que é difícil. Agora eu queria dizer que é difícil só porque você não se movimenta. Agora você já parou para pensar que todo relacionamento precisa de gás, energia? Igual o celular, toda hora a gente põe para carregar. Não é verdade? Então, é assim. E quando você estiver promovendo o bem no seu relacionamento, você vai usar suas forças medianímicas, porque muitos espíritos que estão ali próximos passam a contar com você como instrumento. E você não tem nem noção disso. Da mesma forma, a Cleusa está dizendo, depois dos 50 que fica melhor. Grande Cleusa, um grande beijo para você aí em Portugal. Cleusa, nós temos que mandar o livro Chico de Áudios e Recordações para você, hein? Cobra do Arnaldo, fica no pé dele. A biografia que conta a história de Chico, de Arnaldo, Meia, mano. Nós vamos mandar sim, viu, amiga? Mas aqui, vamos pensar. É com o passar do tempo. Ela falou, depois dos 50 que fica melhor. É da lei. Porque os 50 que ela está colocando é o simbolismo da maturidade. À medida em que o indivíduo vai adquirindo habilidade, experiência, obviamente que o seu mandato, as suas ações, elas serão sempre melhores. Então, nós estamos falando do adolescente. O adolescente precisa de carinho, ele precisa de jeito, ele precisa de orientação, ele precisa de livro. Ele precisa de que você converse com ele não como alguém que está mandando ou definindo, porque ele está na fase de questionamento. Então, se é amigo dele, senta do lado, bate um papo, fala do que ele gosta e encontre uma forma de dizer o que você veio dizer, que pode ser apenas o silêncio, como pode ser uma poesia, uma música, como pode ser, quem sabe, um estudo de evangelho para ele. Não é isso? O Arnaldo está falando que adolescente precisa de paulada. Aqui em casa tem paulada. É porque a minha esposa chama Paula. Então eu falo, Paula, vai lá, dá a sua paulada, no sentido de atuação. Esteja com os seus filhos. Não é? Agora, quando você estiver com ele, você não vai ser a paulada, você vai ser a Paulinha. Aquela Paulinha que vai traçar fios de conexões com o mundo espiritual superior. Deu aí, gente? Ok? Isso é pra gente brincar, porque vocês estão falando que eu estou muito sério na quinta-feira. Então eu gostaria só de quebrar um pouquinho, contando uns causos aqui de Minas. Agora vocês querem ouvir sobre o terceiro ciclo? Nós falamos dos 50, hein? E nós não chegamos ainda nos 50, viu, Cleusa? O Léo de Anápolis está dizendo, Beto, minha mentora também chama-se Paula. Levo muitas pauladas dela também. Meu amigo, então quer dizer que a sua mentora é aquela que manda aí na sua casa, né? E dizem, aqui em Minas fala que manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, meu amigo? E é assim mesmo, nós temos que caminhar com sabedoria. Agora, eu vou brincar com você, viu, Léo? Cada um tem a paulada que merece. O parafuso é ajustado pela providência divina de acordo com o nosso merecimento e as nossas necessidades, viu, Léo? Um grande beijo para você, não é? E o pessoal está conversando aí outros assuntos no chat. Deixa eu continuar. O terceiro ciclo, eu vou ler rapidamente por conta que o intervalo está chegando. Estão me chamando aqui no ponto, viu, Cláudio? O terceiro ciclo ocorre geralmente na passagem da adolescência para a juventude, entre os 18 e 25 anos. É tempo, nessa fase, dos estudos sérios do espiritismo e da mediunidade, bem como da prática mediúnica livre, nos centros e grupos espiritistas. Aqui a gente observa que aqui a linguagem está muito adequada para as nossas realidades quanto espíritas, não é isso? Ou seja, esse momento que o jovem vai viver da passagem da adolescência, né, os pré-mocinhos, né, entrando na juventude,
Ou seja, 18 e 25 anos é simbólico, tá? Aqui eu vou fazer um adendo ao texto que foi escrito por alguns. É uma reunião de textos que foram formatados para se desenvolver o tema na apostila, e eu gostaria de frisar isso, agora em caráter pessoal, que tudo que está sendo dito aqui é simbólico, tá, gente? É dentro de um, vamos dizer assim, de um padrão de experiências que são adquiridas por aqueles que estão lidando com esse departamento da casa espírita. E, inclusive, é necessário dizer isso porque tem alguns que estão passando por esse processo entre os 18 e os 25 anos, e outros que estão passando por esse processo igualzinho aos 12 para os 15. Pegaram aí o que eu quis dizer? Ou seja, a gente tem que estar com a mente mais ou menos formatada para entender assunto dessa forma, porque a grande maioria é assim. Mas eu pergunto para o dirigente espírita, e se a criança, o jovem, ela é precoce, se ela tem maturidade, se o processo mediúnico deságua muito tempo antes, o que fazer? Aí é que muitas vezes a gente encontra alguns dirigentes espíritas ou perdidos, não sabe o que fazem, vou consultar os universitários. Ou outros que por uma mente que foi preparada para ser cartesiana, departamentalizada, religiosa, tradicional, aí costumamos a parafusar um processo e depois os danos vêm no tempo e no espaço. Que Deus nos abençoe. Há ainda um quarto ciclo. Nosso tema de hoje, Eclosão da Mediunidade, parte 2. Há ainda um quarto ciclo, correspondente à mediunidade, que só aparecem após a maturidade, na velhice ou na sua aproximação. Trata-se de manifestações que se tornam possíveis devido às condições da idade. Enfraquecimento físico, permitindo mais fácil a expansão das energias perispiríticas. Maior introversão da mente, com a diminuição de atividades da vida prática. Estado de apatia neuropsíquica, provocado pelas mudanças orgânicas do envelhecimento. Esse tipo de mediunidade tardia tem pouca duração, constituindo uma espécie de preparação mediúnica para a morte. Restringe-se a fenômenos de vidência, comunicação oral, intuição, percepção extrasensorial e psicografia. É muito comum, nos momentos próximos da desencarnação, a ampliação das faculdades mediúnicas, sobretudo pela percepção de entidades espirituais. Podem ser momentos de grande beleza e alegria, se o espírito cultivou o bem ao longo da encarnação. Pode, no entanto, representar sofrimento para a criatura que não soube conquistar valores positivos, quando na experiência terrestre. Então aqui acontece o fenômeno inverso, embora parecido ao da criança. A criança com a mediunidade natural à flor da pele. Na idade provecta, na velhice, a mediunidade pode ser um fator à flor da pele. Porque o indivíduo está, como a criança, no porquê do processo inverso, está se preparando para o retorno para o mundo espiritual. Então os laços que o prendem ao corpo físico vão se tornando mais tênues. E quanto mais o tempo passa, mais aflorado há de se tornar. No caso da criança, ela está reencarnando, os laços estão tênues. Então, os primeiros ciclos, vamos entender isso. A criança está mais lá do que cá. Com o passar do tempo, ela vai deixando o mundo espiritual para a objetividade da Terra. Então, é o fenômeno contrário. E aí, até para uma alusão
para nossas reflexões, a gente costuma dizer que à medida que o indivíduo vai envelhecendo, ele vai se tornando criança. O comportamento dele, ele vai simplificando as coisas, teoricamente deveria deixar de sofisticar, começar a se voltar mais para as preocupações com o que vem depois, não é verdade? Ou seja, o seu mundo mental começa a abrir os portais para uma realidade que há de vir. Por isso é que a gente vai se deparar com muitas desencarnações, com muitas, em que o indivíduo, quando vai apagando a velhinha gradativamente, ele passa a se relacionar com os espíritos de uma forma muito clara. Nos últimos dias, nos últimos instantes, costuma o indivíduo estar assim, quase que, em alguns casos, coma, ou oscilando entre o despertar e o adormecimento, e nesses ínteres ele costuma pronunciar nomes de pessoas desencarnadas, e aí fica todo mundo assim, está delirando mesmo. E na realidade ele está muitas vezes diante das visitas daqueles que ele está referindo-se como apenas um processo de lembrança. Agora, vamos voltar ao contexto do assunto. Em se tratando de mediunidade na fase avançada, conforme muito bem colocado aqui para nós, vai acontecer então um enfraquecimento físico e permite as expansões das energias perispiríticas. Aí costuma o indivíduo, até espírita, isso é muito comum, começar de repente ter tendências à escrita, a alguns tipos de mediunidade mais ostensivas, o que não necessariamente vai caracterizar um trabalho pungente até o seu esgotar totalmente das forças físicas. Pode ser uma manifestação ou experiências que ele vai viver extremamente transitórias e que vão, vamos dizer assim, apagar-se, ou seja, ou perder a característica de mediunidade de trabalho para se tornar apenas percepções extrasensoriais que vão oferecendo para ele essa oportunidade de entrar em relação com o mundo espiritual que se avizinha. Aí, no caso, literalmente se avizinha, não é mesmo? Porque a desencarnação é um processo que, graças a Deus, todos nós vamos passar. Embora a gente observe, até no nosso meio espírita, como nós temos dificuldade de lidar com a desencarnação. O nosso apego é muito intenso. O nosso egoísmo ainda é crasso. O nosso orgulho ele exacerbado. Então, com isso, a simples possibilidade de deixar o corpo físico, para nós costuma ser algo desesperador, o que se torna extremamente incoerente com o que nós abraçamos como espíritas, em alguns casos por decênios. Não é verdade? Porque diante do problema, das dificuldades, da doença, da limitação, é acionado o nosso princípio fundamental de conservação, o nosso instinto. E lidar com esse instinto de conservação é alguma coisa assim que requer de nós muito cuidado e muito estudo, porque tem muito ainda que entender e explorar. Ok? Então, queridos amigos, vamos refletir sobre esse assunto de uma forma extremamente natural, porque eu tenho para mim que alguns aqui na sala, você ouvinte, pode estar vivendo isso com um parente querido, ou ter se despedido dele há pouco tempo, ou em alguns casos podemos estar, pode estar avizinhando de nós um momento, um ciclo que vai se abrir na nossa vida de desafios, que nós teremos que viver então processos de despedida, seja a nossa própria despedida ou despedida daqueles que amamos. Então, eu gostaria de dizer para a Vanessa, para o Simplício, para o Rômulo, para todos vocês que se encontram no chat, você ouvinte, que está no seu lar nesse momento, envolvidos pelas nossas considerações despretensiosas, que você possa, nesse momento, se sentir abraçados
abraçado por aqueles que nos tutelam, porque participar de um programa como esse, eu não tenho dúvida, que significa para muitos do mundo espiritual uma verdadeira festa, porque há séculos que eles estão lutando para que a gente possa se despertar. E só de estar aqui, só de estar envolvidos por vibrações amigas, por um convívio despretensioso em que a igualdade, a liberdade se manifestam, sobre um princípio de ordem e de progresso, como a bandeira do Brasil se apresenta, nós estamos sendo convidados para entrar no diapasão da fraternidade real cristã. Por isso, se você que está nos ouvindo não é espírita, não tem simpatia com a doutrina espírita, com a mediunidade, e de repente está aqui apenas por curiosidade, eu gostaria de te dizer, assim, do fundo do meu coração, abrace a sua religião, amigo, seja católico, protestante, seja a religião que for, abrace-a, seja devoto, lute, procure pessoas experientes que possam te ajudar, o pastor da sua comunidade, o sacerdote que ministra a Eucaristia, vai se confessar com ele, vai procurar aqueles que podem te dizer sobre um caminho mais simples para percorrer. Agora, nós que somos espíritas, nós temos uma responsabilidade muito séria com toda a sociedade. Por isso que o espírita não faz proselitismo. O espiritismo não é uma religião melhor do que as outras. O que nós entendemos é que o espiritismo é a única que pode nos explicar de onde viemos, o que efetivamente estamos fazendo e para onde nós poderemos ir. Estudemos a codificação espírita. Conheçamos o pensamento de Allan Kardec. E eu costumo dizer, não se limite à codificação, estude a Revista Espírita. Nós temos aqui, presenteado por um companheiro da União Espírita Mineira, uma coleção que vira e mexe a gente está abrindo, estudando. Cada ano, desde 1858 até o ano de 1869, nós temos um compêndio de estudos feitos por Allan Kardec. Conhecer o pensamento de Kardec é algo transcendente. Por isso, espírita, eu falei isso segunda-feira para o meu grupo mediúnico. Não se limite a obras que não te ajudem. Não se limite a livrinhos que enaltecem emoções, que trazem notícias espetaculosas, mas não promovem uma cirurgia na sua intimidade. Por isso que nós temos refletido que se a gente se deter só com Kardec, uma encarnação não basta para entender as leis que regem a vida. Por isso é que o espírita tem um compromisso em estudar, para aprender e com isso servir melhor. Esse é um pensamento do nosso benfeitor, esse espírito tão presente no movimento espírita, esse grande evangelizador que iniciou aqui no Brasil a partir de 1549, quando aqui esteve com José de Anchieta, nos referimos a Manuel da Nóbrega, iniciou um mandato extraordinário de educação. Ele foi o primeiro escritor do Brasil, Emmanuel, ou Manuel da Nóbrega, que tem esse nome. Um dia eu vou explicar o motivo, porque o tempo não permite. Mas eu posso sintetizar dizendo: Manuel é o hermano dos índios. Por isso é que ficou, ele assinava, na época, Irmão Noel. Os índios não sabiam pronunciar o padre, então chamavam de irmão. E nesse simbolismo ele uniu os dois nomes, Irmão Noel. E aí ficou Emmanuel. Um dia a gente apresenta para vocês isso com mais detalhe, porque é uma história fabulosa. Então Emmanuel continua conosco, cuidando da gente como índios, gentios, que precisamos de evangelho, catequizados hoje de uma forma diferente, sendo inspirados para entender o papel da mente como refletora,
A necessidade do batismo, que é transformação dessa mente, é metanoia, mudança, alteração da forma de irradiar, de assimilar, para com isso termos uma alimentação bendita, que sustente, que dê saúde, que dê segurança, que dê confiança, que traga esperança e que defina paz, 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 que é o prêmio do bom combate com Jesus. Eu gostaria, queridos amigos, de encerrar nossa participação em mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação, trazendo uma poesia de Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade. Quando ela diz assim: divina surpresa, alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa, quando queiras orar, buscando segurança no Senhor, faze em qualquer lugar o teu louvor ou tua petição. A terra inteira é um templo, aberto à inspiração, que verte das alturas. Mas se quiseres encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida. Desce ao vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda, onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez. Volve a sombra das margens do caminho e estende o braço forte aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta os que se vão, à noite ao frio e ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e compreensão. Para e abraça a criança, que o desprezo consome e a doença extermina. Para e ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem, senão pó, lama e lágrimas por leito, e à guisa de aposento um canto estreito na terra de ninguém. Atentamente, anota em torno os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai onde exista aflição, oferecendo a cada sofredor uma bênção de amor. E aí surpreenderás um divino clarão, que dúlcido irradia paz, bondade e alegria. Em meio dessa luz, escutarás Jesus, enternecidamente a dizer-te, no fundo da alma crente: alma querida, vem. Ouço-te a voz na prece, em qualquer parte. Devo, entanto, esperar-te na seara do bem. Chamastes-me de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscava-me tão longe e aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui. Eis-me aqui, alma fraterna e boa. Que o Senhor possa, nesse instante, nos envolver, nos abençoar, nos aconchegar. Na excelsa manjedoura,
que apresenta misericórdia, a divina concórdia, que há de apresentar uma senda a percorrer e humildemente, olhando para as estrelas, afirmar perenemente: Senhor, eis-me aqui, ensinas-me, estando comigo para que eu possa perseguir o Calvário, que há de me guindar às esferas resplandecentes, aonde me aguarda, Senhor, com a sua excelsa luz. Divino Rabi Jesus, por favor, abrace a todos os ouvintes nesse momento, para que o teu coração venha nos conduzir, agora e para sempre. Abençoe, Senhor, os lares aqui representados. Que as vibrações da saúde, do estímulo, do carinho, do conforto, do esclarecimento chegue nesse sagrado instituto que Maria Santíssima nos concede por celeiro de paz, no jardim abençoado da excelsa fraternidade. E assim, Senhor Jesus, nos despedimos mais uma vez, augurando a tua bondade, suplicando a tua misericórdia, que possamos estar juntos novamente para mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Muito obrigado. Que assim seja. Até breve. Um beijo na alma de todos. Que assim seja.